Bom, eu também, né? Deixa eu só ligar aqui. Na verdade, um pouco da minha formação, né? É importante frisar nesse momento, né? Minha primeira formação é em História. Formei há 24 anos. E sempre fui aficionado em História, né? Depois eu casei com a História e me tornei amante da Geografia. E agora eu tenho duas filhas, né, que é a Sociologia e a filha mais nova, que é a Filosofia. Então, as ciências humanas, elas estão impregnadas na minha vida há muito tempo, né? Nem sei quando que começou isso, né? Mas o gosto pela história é um gosto que eu sei muito antigo. Percebi que faltou um item aí, né, que provavelmente seria trabalhado depois, mas que merece o nosso destaque hoje, que é o item povos africanos, né? Existe uma legislação hoje no Brasil que obriga, na verdade é uma obrigação que cá para nós é uma obrigação até o básico, né? Porque você aproveitar aquilo que a história teve e tentar reescrever a história do Brasil, né? Certo? Então, quando eu estou inserindo história da África na história do Brasil, eu estou resgatando uma parte da história que foi contada de um jeito só. E nós sabemos muito bem que a história não é contada de um jeito só. Ela tem vários jeitos, né? Ela tem várias versões, né? Certo? Só que a versão histórica, ela não pode menosprezar a participação de um povo que foi, é e será fundamental naquilo que nós chamamos hoje de povo brasileiro. Não dá para você inferiorizar, diminuir essa participação. E na história tradicional, isso é feito de maneira muito comum. Você estuda a história africana, o escravo veio para cá. Ele veio para cá, primeiro, que se ele veio como escravo, ele veio sem querer ter vindo. O que acontece não é bem a migração, né? Até um termo que nós usamos muito hoje, que você vai ver no material que eu preparei, é o termo diáspora, né? Quer dizer, houve uma dispersão de centenas de milhares, de milhões de africanos pelo mundo americano, né? E esse assunto ele é oportuno diante do que nós estamos vivendo nas quase 2 semanas aí, em relação à morte brutal, né, de um preto estadunidense, que é o termo correto que eles usam lá, né, de maneira violenta por um policial. Tá? Então, esse momento é um momento assim propício para nós tentarmos assim resgatar um pouco do que é a história africana, boa noite, para o Brasil. Precisamos fazer isso, né? Esse resgate ele é necessário, certo? Por quê? Porque a história que contavam para a gente, né, sobre o africano inferior, primeiro usando o termo africano, segundo usando o termo indígena, né? Quer dizer, o termo indígena, o termo africano são termos europeus, são termos de quem domina. O africano não se chama africano, o indígena não se chama indígena. Tá? Você tem povos, e vários povos, tanto os indígenas daqui quanto os africanos de lá, né? Que se conhecem pelo nome. Né? Pelo nome.
o nome do povo. E isso, a riqueza dessa diversidade étnica foi, durante séculos, menosprezada pela história tradicional. Menosprezada. Era a visão de um eixo só. Qual que é o eixo? O eixo europeu, o eixo do dominador. Né? Hoje à tarde eu estava acompanhando, se eu achar depois, porque ainda não está disponível no YouTube para você encaminhar, mas eu vou tentar ver se o fragmento fica depois. O Sérgio Lorosa, hoje à tarde, num debate na CNN, ele deu show de história, né? Sabe? Ele deu uma aula de história sobre a presença do negro na sociedade brasileira, sobre a presença histórica, né, que é mal contada. Né? Ele começa falando do descobrimento, né, que é uma piada de mau gosto com o indígena, tá? Porque, na verdade, não foi descobrimento coisíssimo nenhuma, foi ocupação, foi chegar aqui para dominar, certo? Já havia relatos aí de uma terra, né, aqui ao sul do Equador, né? Aí essa terra era o Brasil, né, que virou depois Brasil, tinha outros nomes, né? Possivelmente vocês já abordaram isso, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, né? Aliás, Ilha de Veracruz, né? Terra de Santa Cruz, um termo que alguns povos indígenas usavam, o Pindorama, mas depois ficou Brasil, também ligado à questão econômica de dominação, que eu tenho aí a presença do extrativismo vegetal, né, que você acompanhou também muito bem, né, ao longo do início da ocupação do Brasil, ocupação colonial, né? E daqui a pouco veio o escravo também para ser o elemento do trabalho, né? O elemento que deixa o Brasil existir, né? Eu lembro muito, quando eu falo disso, do padre Antônio Vieira. Né? O padre Antônio Vieira, ele diz que sem Angola não há Brasil. Né? Esse sem Angola não há Brasil é o quê? Sem o trabalho do africano, no caso Angola, ele faz menção à região de Angola, de onde vieram centenas, milhares de negros para o Brasil, de africanos para o Brasil. Né? Vamos tentar evitar o termo negro, porque esse ano nós visualizamos que é um termo, né, muito mais pejorativo do que adequado para ser falado. Mas é difícil a gente mudar isso num curto espaço de tempo. De qualquer forma, falar de África é falar de vários povos, é falar de vários reinos. E a obrigação nossa do Brasil hoje, historicamente falando, é tentar aprofundar um pouquinho isso para vocês, para que vocês cheguem lá nas provas, principalmente no Enem, que obrigatoriamente tem que colocar questões sobre este assunto. Já colocou várias vezes, colocou pouco ano passado, mas não acredito que vai desaparecer esse ano, porque aí é empobrecer demais a prova, e eu acredito que isso, mesmo com todas os senões aí desse governo, não seria a proposta adequada. Tá? Então, o que eu imagino? Cai África, mas não cai no sentido de você algo mais questionador. Né? Eu avalio muito que o CAI África hoje é no sentido mais de conhecer, de visualizar, de saber onde fica, de fazer uma avaliação cartográfica que envolve geografia e história, né, agarrado uma com a outra. Nada além disso. Uma análise mais específica, de interpretação, acho difícil cair, mas não quer dizer que a gente não vai fazer essas análises também. Elas são importantes. Né? Porque o universo africano é um universo extraordinário,
de cultura, sabe, de uso adequado da terra. Você fala, mas eles usam mal a terra hoje, eles estão desertificando. Pois é, mas quem está usando mal a terra é quem não tem terra, né? Quem não tem espaço. Porque o espaço hoje na África é um espaço dominado pelo interesse externo da Europa, interesse externo dos Estados Unidos, interesse externo da dona China. Tá? Então, são espaços econômicos que existem de minérios, espaço econômico de atividades agrárias, né? Espaços férteis, mas que são voltados majoritariamente para interesse estrangeiro. Quer dizer, nesse sentido, a história africana de mais ou menos 5 séculos e meio para cá, ela não mudou tanto. Tanto é que a provocação que nós vamos deixar aí um pouquinho para a semana que vem, porque a semana que vem nós vamos finalizar esse assunto. A África falando muito da escravidão no Brasil, do processo de escravidão. E eu vou usar como referência, não sei se vocês já viram, um livro do Laurentino Gomes, que é um jornalista, mas que fez um trabalho de pesquisa muito legal sobre escravidão, né? Aliás, esse livro ele está perto aqui. Deixa eu mostrar a capa dele, né? Talvez vocês conheçam. Quer ver? Aqui, ó. Essa capa é um livro sobre escravidão, Laurentino Gomes, só que ele tem 3 volumes. Né? O volume 2 não saiu ainda, vai sair um volume 2 este ano, 2020, e o volume 3 vai sair em 2021. Né? Não sei se vai sair em 2020 em função da pandemia. De qualquer forma, esse primeiro volume aqui ele trata do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Né? Isso nós vamos discutir bastante semana que vem para a gente nos envolver com a escravidão. Mas envolver para quê? Envolver para entender. Ué. E entendendo, não vai ter questão aí de história brasileira da escravidão, uma história longa. É uma história que tem aí praticamente o quê? Praticamente 4 séculos. Né? É uma história muito longa. Né? E é uma história que está envolvida na dominação colonial, no processo de ocupação do território, das capitanias hereditárias que tentaram os indígenas, né? Aí não foi tão adequado essa presença do indígena, mas, né, como escravo, porque era mais lucrativo fazer o quê? Era mais lucrativo trazer o africano como comércio, né? Atividade extremamente lucrativa, muito lucrativa, lamentavelmente. Tá? Certo? Quando a gente vê essa novela aí que passa aí da 6, né, que retrata aí a família imperial, o Dom João VI e agora o filho dele, né, eu lembro que o Palácio da Quinta da Boa Vista, né, que era o Museu Nacional, que pegou fogo, lamentavelmente, era de um traficante de escravos, né, que cedeu, né, para que Dom João VI ficasse ali e tal, e depois virou uma das casas, uma das habitações da família imperial brasileira, Dom Pedro I, né, e depois Dom Pedro II. Tá? De qualquer forma, pessoal, nós vamos, nesse momento da aula de hoje, trabalhar muito a questão da história da África. E a história da África, ela combina bem com um pouquinho, uma pitadinha de geografia, né? Porque não faz mal para ninguém, tá? Porque quando eu coloco a história da África, eu tenho que lembrar, e lembrar bem, né? Porque isso cai bastante, tanto em geografia quanto em história, que eu tenho que perceber que a África, primeiro, um erro muito comum dos alunos quando vão analisar, a África é continente, a África não é país. Né? E se eu fosse distribuir o continente africano entre países, eu teria 54. Só que quando eu jogo esses 54 em termos étnicos, em termos históricos, olha a cacetada de povos que eu tenho. Cada um com a sua estrutura cultural,
idioma, religião, tá? Só que você percebe nitidamente que a coisa aqui é mais abrangente, territórios maiores aqui no norte da África, na África setentrional. Lógico que tem uma ou outra aqui que são espaços menores. Mas quando você joga aqui para baixo, o para baixo, que é uma linguagem que tomar cuidado, né? O para baixo no sentido do sul, né? Mas o nosso, eu brinco que o nosso sul é o norte, né? Então o nosso sul é o sul aqui do Brasil, é o sul da América do Sul, é o sul de outros espaços aí, né? Que são espaços que precisam ser valorizados, evidentemente. Então aqui eu tenho maior divisão étnica. Né? E você sabe que, historicamente, a Europa se usou e lambuzou disso, né? Porque dividiu a África lá no final do século XIX, Congresso de Berlim, e nessa divisão eu respeitei a divisão étnica, a resposta, não. Na verdade, eu dividi para facilitar a dominação. E muitas vezes colocando no mesmo território grupos étnicos rivais e separando grupos étnicos que eram amigos, que eram amistosos. Uma estratégia de dominação. Funcionou? Funcionou até hoje. Né? Tanto é que você já deve ter visto aí vários relatos de... É muito comum nas suas redes sociais relatos desse período tão nojento, né, da dominação europeia no continente africano. Agora, o que é importante saber, né, sobre esse período histórico? É importante saber que a história da África não começa com a Europa. A história da África é muito anterior à presença dos europeus. Na verdade, não é presença, é dominação europeia. A história do mundo, o mundo humano, começa na África. Eu coloquei um vídeo aí que você pode ver depois, né, que é um vídeo que retrata um espaço da África, que é um espaço, né, os faraós negros. Grande parte da historiografia ocidental relata os faraós como se eles fossem brancos, os superiores. Né? Eles eram os caras, né? Era a teocracia, né? Visto como um deus e tal, mas eles eram os caras, né? E eram negros. Daqui a pouco vai ter uma imagem aqui de um aqui super conhecido, negro. Né? E aí? Né? Preto. Né, para não usar o termo de novo erradamente. Tá? Mas quando eu coloco aqui, eu lembro muito, quando eu falo de África, eu lembro de um cara que eu gosto muito, que é o Mia Couto. O Mia Couto, ele coloca mais ou menos aquilo que eu resumo a importância da África, né? A madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra, temos que secar a luz de um sol que ainda há. E esse sol pode nascer dentro de nós. Quer dizer, essa madeira é o povo africano. Apanhou chuva é o quê? A escravidão, né? Uma linguagem metafórica, apesar que a chuva pode ser utilizada do ponto de vista positivo. Mas a escravidão, a dominação europeia, né? E ficamos muito tempo sem acender, sem dar sombra. Mas agora não, agora vamos secar a luz do sol. E esse sol pode nascer dentro da gente. Essa força do continente africano. Essa força que nos encanta, né? da criança, que mesmo passando dificuldade alimentar e tal, mantém uma alegria latente. Né? Essa alegria latente, mesmo com essa situação que você já viu e eu já comentei, né? Que eu volto lá em cima. Eu tenho uma divisão política que não bate com a divisão étnica. E esse não bater contribui para guerra civil no Sudão do Sul, situação mal resolvida na Somália até hoje. Até hoje. Né? Situação mal resolvida aqui no continente, aqui na área da República Democrática do Congo. Caiu uma questão ano passado na Unicamp sobre isso. Crianças extraindo cobalto que vai ser utilizado na indústria eletrônica, de celulares. Né? Que horrível. Né? Horrível por quê? Porque o interesse econômico fala mais alto, menospreza um continente que tem uma riqueza histórica e cultural fabulosa. Agora, é importante também dividir esse continente, que nós já vimos um pouquinho lá em cima, em duas porções. Né?
duas: a África do Norte e a África subsaariana. Aí eu posso dar um outro apelido para esses dois? Pode, tem outros apelidos para esses dois. A África do Norte também é chamada de África branca e África árabe. E a África subsaariana também é chamada de África negra. Tá? Ah, mas não é correto usar. Não é correto, mas pode aparecer dessa forma para vocês analisarem, né, a respeito das duas porções do continente africano. Na África branca setentrional, na África do Norte, tá? Você tem uma grande influência cultural e religiosa dos povos árabes, que provavelmente você já analisou, né? Porque ocorreu a expansão do islamismo e dos povos árabes aqui, lá no século 8, 9. É importante lembrar que essa expansão ela chega até na Península Ibérica, o domínio dos mouros aqui durante séculos. Tanto é que Portugal ele nasce como país independente lá no final do século XII, né, a partir da reconquista de espaços aí dominados pelos mouros. Isso na Espanha vai acontecer bem depois, lá com os reis católicos, lá com o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, que vão participar de algo que vocês também já viram, das grandes navegações, da expansão marítima, processo importante, histórico, econômico, geográfico. Só que para a África deu ruim, né? Porque a partir das grandes navegações eu tenho a escravidão como elemento marcante desse processo de ocupação de outros territórios, usando a mão de obra africana como instrumento de produção de riqueza, seja o açúcar, seja o ouro, seja a prata lá na América Espanhola. Só que a América Espanhola, quando nós comparamos, ela não utiliza tanto a escravidão africana, utiliza menos. Em lugares bem localizados, Colômbia, tá? Certo? Ela utilizou mais a mão de obra escrava ou servil indígena. É uma diferença marcante entre a colonização portuguesa, colonização britânica, que vai usar da escravidão como instrumento de obtenção de lucros. Isso é o que mesmo? Nós já vimos, isso é pacto colonial, isso é mercantilismo, onde o tráfico de pessoas é um elemento lucrativo. Não deixa de ser hoje, né? Mas hoje não é uma atividade legalizada, porque nesse momento a escravidão, lamentavelmente, absurdamente, ela é legalizada. Tá? Agora, eu fiz um resumo também da África subsaariana, tirar aqui, né? É a região ao sul do Saara, região extremamente pobre, né, com indicadores sociais precários, né, não acaba sendo novidade, até por tudo aquilo que nós já trabalhamos um pouquinho em geografia, sobre urbanização, sobre questão demográfica. Tá? Nesse espaço, eu volto aqui de novo, esse espaço aqui é o espaço onde, etnicamente, eu estou mais dividido, eu estou mais fragmentado, né? E essa fragmentação ela permanece. Isso não é uma divisão de 200, 300 anos atrás, é uma divisão do momento, né? Então, eu tenho aqui 54 países e mais ou menos 800 grandes grupos étnicos no continente africano, né? Ah, mas viver vários grupos étnicos num território é bom. É bom desde que haja combinação, intercâmbio, parceria. E não é isso que ocorre, né, muitas vezes. Tá? Agora, voltando aqui para baixo, pegando aí uma situação da apostila, né, que vocês têm aí dos povos africanos, os principais reinos africanos. É lógico que você não tem a obrigação de ficar guardando o nome, né? Mas perceber através desse mapa aqui que eu não tive só os faraós do Egito.
tem muitos povos aqui que foram desprezados enquanto organização e estrutura política, né, deixado de lado porque a Europa estuda a África para quê? Aí eu tenho o reino de Cuxi, que são os faraós negros da reportagem que eu deixei lá para vocês. Eu tenho aqui o Songhai, que vai ter uma imagem linda aqui para baixo, de uma universidade considerada uma das mais antigas do mundo, um patrimônio cultural da humanidade, quer dizer, a preocupação de um reino na formação, na qualificação das pessoas. É de todo mundo, não é de todo mundo, mas não é de todo mundo no Brasil, não é de todo mundo em outros países do mundo. O acesso ao conhecimento ainda é um acesso segregado. Então, só de ter uma universidade num espaço, né, antigo pra caramba, né, que já valoriza a formação, é significativo. É significativo porque eu vou até colocar aqui para vocês agora. Olha o lugar. Tombuctu. É patrimônio cultural da humanidade. Um dos lugares mais lindos, né? Só que corre o risco de ser depredado. Você tem lá um grupo terrorista que atua ali hoje, que é o Boko Haram, certo? Ligado aí à Al-Qaeda, né? Quer dizer, complicada a situação hoje dessas áreas do continente africano, mas é um espaço que remonta ao reino de Songhai, lá que está citado aqui no mapa, que está próximo do reino de Gana, né? O reino do Mali muito identificado com a questão dos metais preciosos, a região Iorubá aqui, que mandou muita gente para o Brasil. Só que é um mandar, sim, né, pessoal? A estratégia de dominar para conseguir escravo era uma estratégia muito cruel, né? Você lutava com povos e esses povos derrotados viravam escravos. Aliás, tem algumas séries aí que você vê, que eu vi, né? A série Raízes, que são séries dramáticas, de tristeza, de você ser obrigado a sair do seu espaço natal, da sua origem cultural, para migrar como mercadoria para o continente americano. Né? O Grande Rio, né? Que eles falavam, que a pessoa atravessava e nunca mais voltava. Né? Que drama, né, pessoal? Que absurdo, que selvageria. Né? Os navios negreiros, que eram chamados também de navios tumbeiros, né? Porque uma parte dessa viagem, digamos assim, não era positiva para todo mundo. Tinha gente que morria durante a viagem, as condições de viagem eram horríveis, de alimentação. Se era horrível para o navegador, se era horrível lá para o Cristóvão Colombo, para o Pedro Álvares Cabral, imagina para uma embarcação que envolvia africanos. Tá? Então, sabe, a região da Etiópia, a Etiópia tem uma riqueza histórica formidável, é um dos impérios mais antigos que nós temos, é um dos países mais antigos. A Etiópia tem mais de 1000 anos. Tá? E nós, a Etiópia, etíope, nossa, faminto, morto de fome. Nossa, a Etiópia é rica. A Etiópia, nós tomamos café por causa da Etiópia. Né? O hábito de tomar café é etíope, né? Que foi trazido para nós através dos árabes que vieram para a Europa, que a Europa trouxe para cá. Os cartagineses, eles perderam para os romanos, e daí formaram um grande território dominado, com uma estrutura comercial interessante, e por pouco não venceram os romanos lá naquela história lá do Aníbal Barca, lá, que quase derrotou lá os romanos nas guerras púnicas. Agora, é importante, né, como eu disse a vocês, ver a história da África de um outro jeito. Então, e esse outro jeito, para citar um elemento, é a imagem que fica. Na imagem aqui não ficou boa, não, mas a imagem remontada de um dos faraós mais famosos, que é o Tutankhamon. Né? Porque aqui está a imagem do sarcófago dele, um dos, né? Porque lá é uma coisa de louco, a
a mumificação, onde coloca dentro de um, coloca dentro de outro. E o faraó, menino, né, porque ele morreu, segundo consta, muito jovem, entre 18 e 21 anos, quando ele morre, né, a imagem que ficou pela múmia dele, que está lá, né, é desse rapaz, um rapaz com traços, né, negros, né, traços africanos. E a grande parte das imagens que você vê sobre os faraós, sobre lá naquele filme lá sobre o Moisés, né, é branco, né, o Ramsés é branco, né, a Nefertiti é branca. Não eram só brancos. No mínimo, eles eram mulatos, né? Nós tivemos só um período ali da história egípcia que realmente os governantes eram brancos, né? Provavelmente essa parte você não viu ainda, que é o período que eles foram dominados pelos hititas. Hititas são povos pastores. Né? É aquela época do José, né? O José que vai chegar lá, vai orientar o faraó, né? É a época que realmente eles eram brancos, né? Mas na maior parte da história egípcia, eles eram negros e mulatos, né? Que havia já encontro com outros povos ali é ponto de passagem, né? Outros povos dominaram os egípcios, os persas, por exemplo. Então, houve aí uma miscigenação, mas nada que destoasse da grandeza, tá, do povo egípcio, do Cuxi, né, do Congo, tá, de Gana, de Mali. Só que esse tipo de história é pouco valorizada, vem sendo resgatada no Enem, conforme eu acho que você pode observar por alguns exercícios que já tem aí na sua apostila. Tá? Tanto valorizada que tem um trecho lá que eu achei interessante, tá, que fala aí desse grupo étnico de Moçambique, Macua. Esse grupo étnico, por incrível que possa parecer, né, não dá nem para você falar assim, nossa, mas será que é verdade? É verdade. Nesse grupo étnico aqui, a mulher tem uma participação expressiva, líder, e até na questão da herança. Os filhos são ligados à mãe, né? Que é uma situação que você avalia, mas não é possível, né? Há uma predominância do machismo estrutural, lamentável, no continente africano hoje, né? Ligado à história também. Mas nós temos aí áreas, né? Etnias, no caso de Moçambique, citou isso muito aí, porque Moçambique é um país que foi colonizado por portugueses. E esse grupo étnico ainda é presente e atuante no interior do país, colocando a mulher como elemento central na vida em comunidade. Já sabe por quê? Porque, historicamente, quem tomava conta do lugar eram as mulheres. Né? Os homens eles eram caçadores, daqui a pouco coletores né, e muitos escravos. Né? Ficou, né, uma comunidade dominada por mulheres. E que bom que exista isso, né? Esse protagonismo feminino tão importante no passado, no presente e no futuro também. E aí eu trago para homenagear essa situação, reforçar essa situação, uma fala da Elisa Lucinda, que é uma poetisa, que é uma artista, que é uma atriz brasileira, né, ligada a essas causas de movimentos sociais dos negros aqui no Brasil, né? Me assusta e acalma ser portadora de várias almas, de um só som comum, eco, ser reverberante, espelho semelhante, ser a boca, ser a dona da palavra sem dono, de tanto dono que tem. Né? O espaço da fala, né? Isso está sendo muito destacado pelas lideranças de movimentos, né, contra o racismo. Eu vou citar uma, né, o Espaço da Fala é uma das obras mais conhecidas da Djamila Ribeiro, que é uma das grandes referências na luta contra o racismo, tá? No resgate histórico do que foi a escravidão, né, no nosso país. Resgate. E nesse resgate eu tenho
né, que resgatar também a história do continente africano. Tá? Seguindo mais um pouquinho, temos que começar a falar da história brasileira. Falei um pouco da história africana, agora a história brasileira. A história brasileira tem a ver com a diáspora negra. Essa diáspora ela vem de onde? Ela vem de vários lugares. Não veio escravo de uma rota só. Você tem a rota de Moçambique, você tem a rota de Angola, você tem a rota da Mina. Da Mina envolve a região ali de Nigéria, tá? E você tem a rota da Guiné. Né? Tanto é que até hoje, né, os países ali da Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, são países que tiveram colonização portuguesa. Né? Então, desses espaços, eu tenho, né, a vinda, né, dos africanos para o Brasil. E você percebe nitidamente que essa vinda ela está concentrada onde? Ela está concentrada aqui no Sudeste, ela está concentrada aqui no Nordeste, tá? E algumas situações aqui no Norte, né? Mas não é uma situação assim muito forte, né? É mais no Sudeste e no Nordeste. Primeiro no Nordeste, ligado ao ciclo da cana-de-açúcar, e depois a escravidão, infelizmente, vai bombar ligado à mineração. Então, é importante ter esse vínculo também de tempo histórico, não de tempo de data, né? Não fica preocupado com data, porque a data geralmente vai estar no enunciado, mas é o tempo histórico. Né? Nesse tempo histórico, eu tenho que analisar ciclos econômicos. O pau-brasil, a mão de obra mais utilizada foi a indígena. Na cana-de-açúcar, já entra o africano com tudo, e principalmente no Nordeste. Tá? Já na mineração, aí o africano de novo, que vai atuar, e aí entra Minas Gerais. Aí entra, né, eu gosto de citar isso quando eu falo disso, porque envolve sul de Minas. Envolve Revolta das Carrancas, que é um fato histórico que vem sendo resgatado aí, né? Revolta das Carrancas acontece aqui, em Cruzília. Né? E é uma das principais revoltas sangrentas, né? Ligadas aí ao período mais forte da escravidão no Brasil. Mas isso nós vamos falar também um pouquinho mais na semana que vem, porque você entendeu um pouquinho a revolta daqui, você entende um pouquinho da revolta dos malês, você entende a formação do Quilombo dos Palmares, né? Certo? Ah, mas eu não moraria em Quilombo. Bom, se você sofresse como o escravo sofreu, talvez você moraria. Mas aí nós temos a arte, né, que foi utilizada aí para mostrar esse período. Tá? Então, eu estou dizendo num aspecto assim, até positivo, né, de você aproveitar da arte para você conhecer um pouco melhor o que aconteceu nesse período triste da escravidão, né, no Brasil. Tá? E, finalmente, mais um traço interessante desse contato da história africana com a história brasileira, que não adianta esse governo brigar, isso vai ficar, isso vai ser cobrado, vai ser colocado uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Que é o sincretismo religioso. A mistura de elementos católicos, até porque uma das conversas mole da expansão marítima, você sabe que era expandir a fé católica. Você usava isso de pretexto, né, para fortalecer aí o interesse econômico, que era o que prevalecia, né? Mas a expansão da fé católica vai atingir o negro, né? Certo? O africano que vem para cá, ou o africano que fica na África, né? Mas nesse fortalecer, eu tenho elementos da cultura africana que foram incorporados no catolicismo. Nasce o candomblé, né? Você identifica, por exemplo, os orixás com santos católicos. E isso é de uma grandeza muito grande. Né? Uma grandeza muito grande, vamos mudar a fala. Né? Isso é de uma grandeza cultural formidável. Ah, mas eu tenho que menosprezar porque eu sou católico, eu tenho que conviver, o Estado é laico.
né? Tem que conviver com essa realidade. Ah, não vou acreditar. Você acredita no que você quiser. Mas, graças à história africana, que nós nem conhecemos tanto, eu tenho uma grande riqueza cultural no Brasil que é preciso ser respeitada e valorizada. O que precisa ser combatido, você sabe o que é. É isso aqui. Né? Isso aqui precisa ser combatido. Muito combatido. Né? Que é o racismo. Abdias do Nascimento, uma das principais lideranças, atuou lá no Congresso, né, com leis que combatessem o racismo, tornassem o racismo um crime inafiançável. Lamentavelmente já morreu, mas a citação dele resume bem o que nós tentamos fazer aqui um pouquinho, recuperando um pouquinho da história africana, e o que nós vamos fazer a semana que vem, de falar um pouquinho de escravidão, né? Relacionar isso com o processo de colonização do Brasil, né? E também com a independência, e também aí com o período imperial do Brasil, primeiro e segundo reinado, né? Caminhando aí na história brasileira, que ainda precisa um pedaço grande para finalizar aí a apostila 1. Tá certo? Racismo no Brasil se caracteriza pela covardia, sem dúvida. Né? E escutar uma autoridade, né, do governo, que é negra, falar bobagem, né? Horrível. Ele não se assume e, por isso, não tem culpa nem autocrítica. E é preciso ter. É preciso reconhecer, né, a questão do racismo estrutural, né, que está sendo muito debatido nos Estados Unidos e vai ser muito debatido nas provas. Porque tá numa dimensão, pessoal, que hoje eu estava acompanhando, impressionante. Nós estamos fazendo história com a pandemia, nós estamos fazendo história observando as manifestações maiúsculas contra o racismo, contra a violência policial nos Estados Unidos, está pipocando em outros países. Talvez não pipoque tanto no Brasil, porque as entidades, as organizações aí não querem, né? Estão apelando para que não tenhamos grandes manifestações no Brasil no final de semana devido ao escalonamento perigoso do coronavírus, porque hoje eu tive uma observação que eu fiquei assim, sabe, bem preocupado, porque nos países onde a curva só subiu, a curva parou de subir na 7ª semana. E aí eu lembrei que nós estamos na 11ª semana e a curva não para de subir. Certo? Então, isso nos preocupa muito, mas, ao mesmo tempo, nos mantém com o pé no chão. Né? Porque nós estamos protegendo a nossa saúde, das pessoas que a gente gosta, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Tá? Qual que é o lance agora? Né? Vou tentar colocar isso hoje para vocês, a aula, para depois os colegas que costumam ver fora daqui vejam, tá? Nos grupos aí. E eu quero misturar um pouquinho esse assunto com sociologia. Certo? Misturar, colocar questões dos dois para que vocês desenvolvam. Só que aí eu vou dar tempo para vocês fazerem isso. Vão ser 10 questões. Né? Aí, no início da semana que vem, vocês me cobrem para passar o gabarito dessas 10 questões. Até porque vocês têm a segunda parte do simulado para vocês fazerem. Tá certo?